Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Para permitir o acesso de navios de maior porte ao Porto de Setúbal, estão previstas dragagens no estuário do Sado. Não é, evidentemente, a primeira vez que se fazem dragagens no Sado, mas estas implicam agora uma maior intensidade e volume, 3,5 milhões de metros cúbicos numa primeira fase, para permitir a entrada de navios com 12 metros de calado. Na área envolvente a área de intervenção do projeto, existem zonas sensíveis como a Reserva Natural do Estuário do Sado, a Zona de Proteção Especial para Aves do Estuário, o sítio Ramsar, também importante para um conjunto de aves, o Parque Marinho Luís Saldanha e demais área do Parque Natural da Arrábida. Há algumas semanas atrás, o Partido Ecologista Os Verdes trouxe esta matéria das dragagens do Sado ao debate com o Primeiro-Ministro. Nessa altura, fomos bem claros na manifestação de uma grande preocupação, designadamente em relação ao impacto dessas dragagens sobre alguns elementos naturais que têm uma grande relevância, como a comunidade de golfinhos residente no estuário do Sado e também em relação às praias da Arrábida. E a verdade é que, por exemplo, em relação aos ruazes corvineiros, o estudo de impacto ambiental reconhece que existem impactos negativos significativos sobre o grupo de golfinhos, embora temporários. Porém, para uma comunidade com a sensibilidade destes cetáceos, não é relevante afirmar-se que os impactos são temporários, porque nesse hiato de tempo pode afetar-se de forma muito séria esta riqueza biológica do Sado. Esta preocupação agrava-se ainda mais quando é do conhecimento público que foi elaborado um estudo, encomendado pelo Estado, a uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro, um estudo que teve a duração de 7 anos, que propunha a classificação ecológica de 4 zonas para proteger os golfinhos do Sado. De acordo com responsáveis do estudo, dessas 4 zonas, 2 ficaram de fora, curiosamente ou não, as 2 que colidem com o projeto das dragagens do estuário do Sado. Ou seja, ao que parece, uma parte desse estudo foi completamente ignorada, de modo que, conforme desconfiança que legitimamente se pode levantar, não se colocassem obstáculos decorrentes de uma classificação ecológica às referidas dragagens. Na perspectiva dos verdes, isto é bastante grave. O que deveria acontecer, de acordo com o recomendado para a preservação dos valores ambientais em causa, era primeiro a classificação das áreas que se considera importante classificar e depois, então, avaliar-se-ia que tipo de dragagens seriam possíveis. Para além disso, a declaração de impacto ambiental demonstra uma clara insuficiência em relação ao estudo da dinâmica sedimentar, com impactos diretos sobre os processos erosivos e sobre as praias, nomeadamente as da Arrábida. O aprofundamento do comportamento da hidrodinâmica da área em causa e da envolvente é, na perspectiva dos verdes, fundamental. Não é de descurar ainda o que os pescadores têm referido em relação ao local para onde está prevista a deposição das lamas extraídas do canal e também da barra, quando asseguram que terá impacto numa zona onde se captura excelente peixe, moluscos e bivalves e que, portanto, afetará a pesca artesanal da região numa comunidade de cerca de 300 pescadores. Nesse sentido, senhoras e senhores deputados, o Partido Ecologista Os Verdes considera que não estão dadas garantias seguras sobre a influência real ou também sobre a minimização de impactos em relação aos valores naturais em causa, que são relevantíssimos. E para quem coloca sempre o ambiente em contraponto com a economia, como se a preservação ambiental fosse um obstáculo à dinâmica da economia e nada mais do que isso, é preciso sublinhar que estes valores naturais têm também uma importância fulcral na economia da região, numa região que tem uma das baías mais belas do mundo e que tem recursos únicos que importa valorizar e não fragilizar. Este processo de dragagens previstas para o Sado
deve, pois, na perspectiva dos verdes, ser reponderado, nomeadamente à luz das preocupações que aqui levantamos. Muito obrigada, Sra. Presidente.